Então, naturalmente, a gente vai conversar um pouco sobre o PMBOK. Eu já devo ter comentado sobre o nome do PMBOK com vocês nas aulas, mas a gente ainda não estudou o que é o PMBOK. Vocês lembram de eu falando do PMBOK? Que é o Corpo do Conhecimento em Gestão de Projetos? Project Management Body of Knowledge. O que vem a ser o PMBOK? Pessoal, quando a gente está desenvolvendo software, ou qualquer outro produto que é o foco de trabalho de uma engenharia, inevitavelmente a gente está lidando com projetos. Projetos possuem cronogramas, projetos possuem metas, possuem orçamentos. Projeto a gente precisa de gerir recursos. Esses recursos podem ser pessoas, por exemplo. Então, pensando em gestão de projeto e tudo que envolve, né, essas questões, o PMBOK basicamente é um livro que busca juntar todas as melhores práticas que podem ser aplicadas em qualquer projeto de desenvolvimento, seja ele de software ou não. Aqui no nosso caso, a gente está falando de software especificamente, mas o pessoal lá da administração, por exemplo, eles estudam o PMBOK, né? O pessoal da engenharia civil, eles estudam o PMBOK. O pessoal da engenharia de produção, eles estudam o PMBOK. Pessoas que trabalham com projetos têm o PMBOK como foco de estudo. Então aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do PMBOK, não para vocês se tornarem especialistas do PMBOK, mas para vocês conseguirem observar como que algumas metodologias de desenvolvimento de software sofrem influências por boas práticas de gestão de projetos. Especificamente o RUP, ele sofre muita influência. No final dessa wiki, isso aqui basicamente é um PDF que eu gerei há alguns anos já para a wiki do PMBOK. Depois vocês podem consultá-la lá diretamente. Eu vou usar ela aqui como foco, mas no final dela, vocês vão ver que aquele diagrama das baleias, do RUP, ele pode ser mapeado dentro do PMBOK, embora às vezes a gente não perceba. Daqui a pouquinho vocês vão me falar se eu não estou viajando, mas eu não estou não, tá? É uma forma bem clara de ver como o RUP é um processo gerencial. Ele não só trata a parte técnica de desenvolvimento, quanto também trata a parte de gestão. O PMBOK, ele atualmente está na sua 6ª edição, tá? Que ele foi lançado em 2017, mas ele surgiu lá em 1983. Já tem muitos anos que ele foi proposto. É um conjunto de boas práticas de gestão, tá? Bom, só contando uma historinha base dele aí, né? O PMBOK, ele foi proposto e ele é mantido até hoje por um grupo que se chama PMI. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas certificações do PMI que são muito buscadas aí no mercado de trabalho, porque pessoas com certificação PMI são disputadas à tapa no mercado. Pessoas que trabalham especificamente com gestão de projetos são muito disputadas e facilmente empregadas, enfim, com bons cargos, bons salários. O PMI é um instituto de gestão de projetos que propôs o PMBOK, mantém ele até hoje. Então, basicamente, uma definição mais formalizada do PMBOK aqui é que ele identifica um subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Então imagina que a gente pegou aquele bolão lá de tudo que se pode fazer em gerência de projetos. O PMBOK, ele pega uma fatia dessa daí, que são especificamente as que a gente chama de boas práticas. Boas práticas em gestão, boas práticas em desenvolvimento. Enfim, aqui ele pega as boas práticas em gestão de projetos. Lembrando que quando a gente fala de uma boa prática não significa que aquele conhecimento teórico, prático, enfim, não significa que ele deve ser aplicado de forma idêntica e obrigatória em todos os projetos, sem considerar se eles são apropriados ou não. Então, uma boa prática é uma diretriz. É algo que, para ser colocado em prática mesmo, tem que ser feita uma análise prévia. Falar, olha, isso aqui faz sentido de ser usado agora? Sim ou não? Se sim, muito ou pouco. Em alguns momentos você vai usar, em outros momentos você não vai usar. Em alguns momentos você vai usar muito, em outros momentos você vai usar pouco. Então depende. Uma boa prática, ela nunca é usada uniformemente em todos os projetos. Logo, a gente conclui que o PMBOK não é uma receita de bolo.
Não é algo que se aprende e se aplica sempre igual. Cada vez aqueles conhecimentos são aplicados de uma forma. Além disso, o PMBOK ele tem uma grande vantagem, que é estabelecer um vocabulário comum de gestão de projetos que é utilizado na comunicação das equipes e diminui a ambiguidade. Às vezes eu estou tratando um tipo de atividade pelo nome X, a Marcela está usando tá tratando um tipo de atividade pelo nome Y. Eu acho que a Marcela está falando de uma coisa diferente do que é eu, mas na verdade a gente está falando da mesma coisa. E esse ruído de comunicação pode gerar problemas. O PMBOK ele universaliza o vocabulário de gestão de projetos e tenta diminuir esse tipo de ruído de comunicação também. Bom, então ele é um guia baseado em processos que vão descrever aí a maneira para se lidar em um projeto. É uma abordagem muito parecida com os modelos de maturidade, tipo CMMI, MPSBR, como vocês vão ver. Todo processo de gestão de projeto, que é o que o PMBOK define, da mesma forma que o RUP, né, é uma metodologia de desenvolvimento de software e ele tem processos específicos. O professor me dá um exemplo de um processo do RUP. Gestão de requisitos, gestão de configuração. Lembra lá da perspectiva estática do RUP, que são os seus workflows? Cada um ali é um tipo de processo. Então, o PMBOK, ele tem vários processos também. E eles são descritos, documentados no PMBOK por meio desses 3 bullets que vocês estão vendo aqui. Cada processo ele é descrito de acordo com os documentos, artefatos, enfim, que entram naquele processo. As ferramentas e técnicas que são utilizadas no processo para trabalhar aqueles artefatos de input, criar novos artefatos. E também quais são os outputs do processo em questão, ou seja, qual artefato que sai daquele processo. Ok? Vocês já viram algo parecido lá no RUP, não viram? O workflow do RUP não é assim? Eu tinha mostrado para vocês quando a gente estava vendo lá quando o processo mostra o que é feito, quem faz, quando faz, a gente não tinha esse mapeamento para cada tipo de processo ou atividade de processo, né? Especificamente as atividades de processo lá. Elas não eram mapeadas em inputs, técnicas e outputs. Com o PMBOK é parecido. Quais são os processos do PMBOK? São 47 especificamente. Ele tem 47 coisas, digamos assim, boas práticas que devem ser feitas em algum momento na gestão de um projeto. Esses 47 processos, eles são distribuídos no PMBOK por meio de uma classificação baseada em 5 grupos de processos, 10 áreas de conhecimento. Os 5 grupos que a gente pode ver aqui, ó, são esses em questão: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, encerramento. Certo? Para cada grupo de processo, a gente tem processos das 10 áreas distintas de conhecimento podendo ser executados. É parecido com a ideia do diagrama das baleias. Lembra que no diagrama das baleias, a gente tem as fases do RUP no eixo vertical, né? E a gente tem os workflows do RUP no eixo horizontal. E aí os workflows do RUP, eles estão presentes em todas as fases, só que com mais ou menos intensidade, por isso as baleias aumentam, diminuem. A gente vai mapear isso de forma muito parecida aqui. O que o RUP trata como fases é muito parecido com o que o PMBOK entende como grupos de processos. O que o RUP trata como workflows é muito parecido com o que o PMBOK trata como áreas do conhecimento. Só para ilustrar melhor aqui, para vocês entenderem, existe uma norma ISO específica para padronizar a gestão de projetos, que é a ISO 21500 de 2013. Ela segue ideia similar, mas ela não é idêntica à última edição do PMBOK, não. Ela possui menos processos do que o próprio PMBOK propõe. Ou seja, a gente conclui que o PMBOK não é um padrão, certo? Ele é baseado em padrões. Da mesma forma
que a gente viu que o CMMI, ele não é um padrão, ele é baseado em padrões. Só para vocês terem uma noção, antes de eu mostrar um artefato que vai dar para a gente ver isso melhor, como eu disse, o objetivo aqui é só de vocês terem um entendimento superficial e macro, digamos assim, do PMBOK. Aqui a ideia não é se aperfeiçoar no PMBOK, porque foge ao nosso escopo, foge ao objetivo da disciplina. Eu só quero deixar claro para vocês como que questões de gestão de projetos são muito impactantes na construção de software. Então, para isso, eu estou mostrando de forma muito rasa como o PMBOK lembra o RUP em muitos aspectos. Tá? Se vocês conseguirem ver claramente essa semelhança, o objetivo está cumprido. Tá? Porque senão vocês podem ficar com a impressão, pô, professor, mas você não está detalhando esses aspectos. É porque eu não vou detalhar mesmo. Não é o objetivo aqui, não. Daquelas 10 áreas de conhecimento que eu falei que são parecidas com a ideia de workflows do RUP, eu destaquei algumas aqui para vocês terem uma noção do que pode ser uma área de conhecimento de gestão de projeto. Por exemplo, gestão de riscos, que é feito no RUP em diversos momentos, inclusive na concepção, tem atividade de gestão de risco, é o que a gente está fazendo, mitigando riscos lá para saber se aquilo é viável ou não. Né? Gestão de escopo é o que a gente faz também na concepção, por exemplo. Na concepção, a gente não está estabelecendo o escopo do que vai ser feito? Requisitos, casos de uso, conceitos, consulta. O que envolve aquele projeto ali? O que vai ser feito? O que não vai ser feito? Então, essa é uma área do conhecimento. O workflow de análise e o workflow de business case, lá do RUP, por exemplo, lida com gestão de escopo. Quando a gente fala de gestão de integração, isso aqui é uma peculiaridade do PMBOK, mas que de alguma forma acontece também no desenvolvimento de software. Porque o que acontece? Todas as áreas do conhecimento, em algum momento, elas vão convergir. Porque você não está fazendo coisas isoladas. O seu cronograma bate com o seu custo, né, o seu orçamento, que tem relação com a qualidade. Se você correr muito ou gastar pouco, às vezes a qualidade vai ser baixa. Sei lá, dando alguns comparativos de influência, né? A questão de recursos humanos, né? Dependendo da quantidade de pessoas que você aloca ou não aloca, você vai gastar mais ou menos tempo, vai custar menos ou mais e vai influenciar na qualidade maior ou superior. Tudo isso converge em algum momento, por mais que cabem atividades separadas. Então, a área de conhecimento de gestão de integração do PMBOK é uma área que tenta exatamente colocar tudo em sincronia, para evitar que aquelas árvores fiquem tortas. Tá? Para ilustrar isso melhor e finalizar essa discussão, eu acho que nada melhor do que mostrar esse artefato aqui para vocês. Ó. É uma tabela aqui, ó, onde as áreas do conhecimento, ou seja, aquelas 10 áreas de conhecimento, elas são ilustradas nas linhas. Certo? E vejam bem, voltando aqui, ó. Os grupos de processos, que são 5, eles vão ser definidos nas colunas. Então, as colunas são os grupos e as linhas são as áreas de conhecimento. Perfeito? O que está estabelecido dentro das células são os 47 processos existentes do PMBOK. Não são 47 processos que são distribuídos entre grupos e áreas. Então, olha só, aqui a gente tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. O que são esses caras aqui? São todos os 6 processos existentes da área de conhecimento de integração. O que são esses caras aqui? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. São os 6 processos dos 47 existentes da área de conhecimento de escopo. Certo? E por aí vai. Só que a leitura aqui é o seguinte. Do ponto de vista dinâmico, ou seja, se a gente fosse fazer um mapeamento lá na concepção do RUP, o que eu preciso de fazer quando eu estou na iniciação de um projeto? Seja ele o que for, pode ser um projeto de software. Tá? Quando eu estou na iniciação de um projeto, quais são as atividades, quais são os processos que eu tenho que seguir? Os que estiverem nessa coluna. Então, aqui, ó,
são poucos. Se eu não me engano, é só 2. Um da área de integração, que é o desenvolvimento de um termo de abertura, muito parecido com o que a gente faz na visão geral do sistema. Um termo de abertura nada mais é do que um artefato de gestão de projetos que mostra para a gente, em um texto corrido, o escopo de um projeto. É basicamente a visão geral do sistema. Aqui a gente tem das partes interessadas, porque lá na iniciação deles, a gente faz a identificação dos stakeholders. No RUP, pessoal, a concepção é basicamente uma fusão dos grupos iniciação e planejamento do PMBOK. Na concepção do RUP é como se a gente pegasse as atividades ou os processos dessas duas colunas e fizessem de alguma maneira. Se vocês verem eles detalhadamente, isso vai ficar mais claro. Eu vou falar especificamente sobre alguns só, tá? Alguns que eu destaquei em amarelo, só para não ficar muito vago, para vocês entenderem. Por exemplo, é uma atividade de planejamento de gestão de projetos gerenciar o escopo e a coleta de requisitos. Bom, isso a gente faz no RUP, não faz? Lá na concepção. A gente acabou de ver os artefatos, inclusive. Se a gente fosse estudar o PMBOK a fundo, professor, como eu faço a coleta de requisitos? Na documentação do PMBOK vai estar lá, para fazer a coleta de requisitos, você precisa de ter em mãos, inicialmente, os artefatos X. De posse desses artefatos, você vai usar a técnica A, B e C e produzir os artefatos Y. É assim que é feita a definição de cada um desses processos. Aqui eu quero dar um destaque para esse cara aqui, ó, que é uma novidade para vocês, e é interessante a gente enfatizar, porque em outros momentos a gente vai falar dele também, que é a criação do EAP. Vocês já ouviram falar em EAP? EAP é uma sigla para Estrutura Analítica de Projetos. É um artefato de gestão de projetos que é muito usado em desenvolvimento de software. Professor, mas qual que é a ideia do EAP? A ideia do EAP, pessoal, é o seguinte. Parecido com o que a gente já fez lá na concepção também, mas eu vou descrever aqui. Imagina que você tem um problema para resolver. Esse problema vai ser, por exemplo, ser aprovado na disciplina Engenharia de Software 2. Concorda comigo que para resolver esse problema sem quebrar ele em pedaços, fica difícil de quantificar o esforço que você tem que fazer para alcançar isso? Para ser aprovado em Engenharia de Software 2, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos dividir esse problema em pedacinhos. Bom, eu vou ter que estudar para aquelas unidades específicas. Aí você pega a disciplina no programa analítico dela, você vai quebrar ela em unidades. Então tem essas unidades aqui, ó. Então já sei o que eu tenho que aprender dentro desse cenário para eu poder resolver meu problema. Tá bom. Mas ainda assim é difícil de eu quantificar o esforço que eu vou ter em cada uma dessas coisas, olhando de forma ainda tão grossa, digamos assim, um grão tão grosso. Então, sei lá, unidade de testes. O que eu tenho que fazer para eu aprender testes? Bom, beleza. Eu tenho que pegar o tópico X, o tópico Y, o tópico tal. Eu tenho que fazer... Tá, mas aí dentro daquele tópico, quais são as atividades que eu preciso de fazer? Eu tenho que fazer a atividade X, Y e Z. Vocês estão observando que eu estou pegando um problema grandão, estou quebrando ele em pedacinhos pequenininhos, até eu chegar num pedaço onde eu consigo mensurar o meu esforço e o meu tempo para resolvê-lo. De repente, você consegue me falar em quanto tempo você consegue fazer a fase 1 do trabalho de teste de engenharia de software. Mas você não conseguiria falar, sem olhar para os pedacinhos menores, quanto tempo de esforço de estudo você gastaria na disciplina inteira. E aí ficaria difícil de você se planejar para ela. Então o que a gente faz? A gente quebra em pedacinhos cada vez mais pequenos, até chegar num grão que está de um tamanho onde a gente consegue falar quanto tempo demoraria para fazer e quanto de esforço necessário eu teria. E aí, somando todos esses grãos, você sabe o tamanho do todo. Isso é o EAP. Isso é o EAP, é muito interessante para a gestão de projetos. Isso é um exemplo de um EAP para vocês. Não está focado em software, mas dá para a gente entender bem. Vejam só, esse era o problema para resolver. Pintar uma sala. Isso é um problema lá da engenharia civil, né?
está lá contratando um pintor para fazer alguma coisa. Beleza, mas aí o pintor vai pensar, pô, quanto que o cara vai custar, quanto que vai gastar para o pintor pintar essa sala? Quanto tempo vai dar para ele pintar essa sala? Se eu for olhar só o problema no nível 1, fica difícil de eu responder essa pergunta. Então eu vou começar a quebrar o problema pintar sala em problemas menores. Então vamos lá, para pintar a sala, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que preparar os materiais, eu tenho que preparar a sala, eu tenho que fazer a pintura da sala, depois eu tenho que limpar a sala. Ok. Quanto tempo eu demoro para preparar os materiais e quanto que eu vou gastar? Pô, ainda fica difícil, ainda está num grão, num tamanho que é difícil da gente mensurar, né? Quanto tempo eu vou preparar, eu vou demorar para preparar a sala e quanto eu vou gastar para isso? Ainda está num grão, num tamanho difícil de mensurar. Então a gente vai quebrar isso num nível menor ainda. Então, para preparar a sala, quais são as atividades que eu tenho que fazer? Comprar tinta, comprar escada, comprar o rolo para pintar, comprar o removedor de papel de parede, que é aquela espátula lá que sai raspando, né? Para a preparação da sala, o que eu tenho que fazer, então? Bom, eu tenho que remover o papel de parede antigo, eu tenho que remover decoração, eu tenho que cobrir o chão com jornal para não sujar a sala tudo, eu tenho que cobrir as tomadas com fita adesiva para não pintar a tomada, eu tenho que cobrir os móveis. Concorda comigo que essa atividade, por exemplo, cobrir as tomadas com fitas, ela está numa granularidade tão pequena que é o suficiente para eu falar claramente quanto tempo que eu demoro para fazer? Você olha aquela sala, ela tem 5 tomadas, fala, pô, para cobrir essas tomadas com fita aí, eu faço isso em 5 minutos, né? Quanto que vai custar? Pô, nem nesse caso vai ser uma coisa tão rápida que é até difícil a gente pôr preço para aquilo, né? Mas você pode pegar pelo tempo, pela hora daquele profissional, o tempo que ele gasta, você vai ter o preço, né? Vai ser alguns centavos. Bom, o EAP ele tem esse objetivo: pegar um problema grande, quebrar ele em pedaços até você chegar num nível onde você consiga ter atividades num grão onde você claramente mensura o tamanho daquilo e o tempo que você vai gastar para fazer, e aí fica fácil de dar o preço. Somando aquilo tudo, você tem o valor, a duração e, enfim, o esforço necessário para o todo. Isso é feito em qualquer projeto de desenvolvimento. A gente já fez coisas similares. Na verdade, a gente já viu coisas similares que o RUP estava fazendo. O RUP ele pega os casos de uso, eles são quebrados em requisitos. Esses requisitos, depois, eles são quebrados em atividades, coisa que a gente vai ver melhor em métodos ágeis. Então, a ideia de EAP, ela é presente em projetos de software. Só que, no caso de software, normalmente, para se chegar naquele nível onde você, de fato, consegue gerenciar melhor o que eu estou chamando aqui de elementos terminais, que são os níveis onde são estimados em termos de recurso, orçamento e duração, em software normalmente a gente precisa de ter 5 níveis. Desde o problemão, que é o software em si, até a gente chegar naquelas atividades de granularidade mais baixa, onde a gente consegue calcular melhor. Que fique claro que isso não é uma regra, tá? Significa que se a gente for fazer um EAP de software que tem 4 níveis, ela está errada, ou se tiver 6, ela está errada. Mas é uma ideia geral de, em média, quantos níveis uma EAP para a engenharia de software precisa ter para ela, enfim, ser produtiva, ser útil. Guardem esse artefato, porque a gente ainda vai usar ele mais à frente quando a gente for estudar Scrum, quando for estudar Lean, quando for estudar XP. Por isso que eu estou falando dele agora, até para vocês entenderem a origem. Mas basicamente, pessoal, seguindo essa lógica aqui, ó, a gente tem atividades de determinadas áreas de conhecimento com mais ou menos intensidade em determinado grupo. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, em tempo, que é uma área do conhecimento, que existem 6 processos ou atividades para planejamento e apenas uma para controle. Aqui, ó, para escopo, que é uma área do conhecimento de gestão de projetos, a gente tem 4 processos para planejamento. Nenhum para iniciação, nenhum para
2 para controle, nenhum para encerramento. Aqui, na integração, é parecido a quantidade, né, de atividades da área de conhecimento por grupos. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem um. Em outros, a gente poderia ver essa flutuação mais homogênea ou mais heterogênea também. Aqui eu tenho uma, aqui tem 3, aqui não tem nenhuma nas outras. Aqui, ó, de riscos, a gente tem 5 para planejamento, uma lá para controle, nenhuma para as outras e por aí vai. O que a gente conclui com isso daqui? Eu não sei se fica claro para vocês. Esse artefato aqui, ó, deixa eu abrir ele. Lembra do diagrama das baleias? Esse cara aqui, é o que essa tabela aqui representa para a gente. Vamos pegar aqui, ó, riscos. Implantação. Tá? Eu sei que não é a mesma coisa, eu estou só mapeando lá uma área do conhecimento numa disciplina aqui do RUP. Ó, implantação tem nada em iniciação, pouquinha coisa em elaboração. Em construção, tem um pouquinho, lá na reta final aumenta um pouco e o ápice está aqui em transição. Se a gente fosse mapear isso aqui numa baleia, riscos, em iniciação, não tem nem nada do rabo da baleia. Aqui a baleia está na sua corcova maior. Aqui ela diminui um pouco, diminui até não ter mais nada. Fez uma baleia com um pico no segundo, depois ela diminuiu até acabar. Aqui, ó, já seria um outro workflow, digamos assim, uma outra disciplina, parecida com o ambiente. Fica constante o tempo inteiro. Não tem um comportamento muito diferente entre as fases. Tem atividades num nível parecido, feitas igualmente entre todos os grupos. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês com essa grade aqui? O RUP dele, ele deixa muito claro que ele realmente não se preocupa apenas com desenvolver software, criar artefato. Ele se preocupa com a gestão do projeto que está sendo feito por trás. Muitas das ideias do RUP são baseadas em ideias do PMBOK e outras coisas similares. E isso a gente vai ver também influenciado em outras metodologias que a gente vai estudar, inclusive nas metodologias ágeis. O que muda, às vezes, é a maneira como elas fazem. E a gente não pode tirar de mente a necessidade de gestão de projeto quando a gente fala de customização de processo de desenvolvimento. Porque as decisões que a gente toma das atividades que vão ser feitas e as intensidades, elas são influenciadas pela gestão do projeto que vai ser feito. Nem sempre, necessariamente, por questões técnicas de software. Por isso que as duas coisas andam conjuntamente. Dado tudo isso, já que o conhecimento em gestão de projetos ele é tão importante, existem certificações que eu estou destacando aqui na Wiki para vocês. Deixa eu colocar com fundo branco que vai ficar mais fácil de ler. Existem algumas certificações do PMI que ficam aí como sugestões para vocês se tiverem interesse pela área de engenharia de software, pela área de gestão de projetos, pela parte mais de coordenação de um processo de desenvolvimento. Tem muita certificação importante, profissional que tem ela, é muito valorizada no mercado. Eu destaquei 3 certificações do PMI aqui, ó. A PMP, que é uma certificação mais genérica, digamos assim, de gerenciamento de projetos. Tem a PMI ACP, né, ou ACP, como preferirem, que é uma certificação de gestão de projetos ágeis, especificamente. Tem também uma certificação específica para gerenciamento de riscos em projetos. E quando eu estou falando de projeto aqui, eu não estou falando especificamente de projeto de software, não. Eu estou falando de projeto. Uma pessoa que tem esse tipo de certificação, ela atua em projetos da construção civil, ela atua em projetos da engenharia elétrica, ela atua em projetos de software, inclusive, né? Gestão de projetos. Engenharia baseada em projetos. Então tem muito profissional da área de engenharia de software que busca esse tipo de certificação. Fica aí uma sugestão para vocês de possibilidades. Ok? Vocês conseguiram ver de maneira clara a influência de gestão de projeto em um processo de desenvolvimento como o RUP? Esse artefato deixou isso claro para vocês? Esse era o meu objetivo com essa explicação. Na próxima aula, o que a gente vai começar a fazer? Antes da gente dar início em métodos ágeis de desenvolvimento de software, para eu mapear para vocês coisas disciplinadas que a gente viu no RUP, em métodos mais dinâmicos,
como lá os métodos ágeis. Antes disso, eu vou estudar com vocês alguns processos de desenvolvimento reais baseados no RUP, porque aí vai ficar mais fácil da gente ver o que acontece dentro da concepção em determinadas equipes, qual tipo de profissional está trabalhando em determinada fase, fazendo que tipo de atividade. Esse vai ser um processo que a gente vai estudar na próxima aula. Mas essa visão macro, só para vocês entenderem, aqui a gente tem, ó, coluna 1, onde eu estou passando o mouse. A gente tem coluna 2, onde eu estou passando o mouse. Coluna 3, onde eu estou passando o mouse. Coluna 4, onde eu estou passando o mouse. Isso é um processo baseado em RUP. Cada coluna aqui é uma fase do RUP. Aqui eu tenho concepção. Aqui eu tenho elaboração. Aqui eu tenho construção. Aqui eu tenho transição. A gente tem linhas separadas aqui embaixo também, tá vendo? Aqui tem uma linha, onde eu estou passando o mouse. Aqui tem outra linha. Aqui tem outra linha. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Cada linha dessa representa um papel profissional em equipe. Por exemplo, programador, analista, projetista, testador. Cada linha dessa é um papel de uma pessoa. E aí, o que tem no miolo disso tudo? Esse balão, cada retângulo interno que vocês estão vendo aqui, representam atividades do processo de desenvolvimento de software, feitas por um profissional em uma fase. Essas atividades produzem artefatos, igual vocês vão ver aqui, onde eu estou passando o mouse agora, mas dela está saindo algumas setas apontando para uns documentos branquinhos, não está vendo aqui, ó? São os artefatos produzidos nas atividades em questão. Então aqui, esse é o processo completo da DTI que foi avaliado MPS-BR nível G. Então é até uma forma interessante para vocês visualizarem assim, poxa, como que é o desenvolvimento de software em uma equipe que atende a um determinado nível de maturidade? O que eles fazem? Quando eles fazem? Quem faz? Como faz? Sabe aquelas perguntas? Aqui eu vou começar a demonstrar isso para vocês em processos reais. E aí fica mais fácil. Só que se eu fosse mostrar isso para vocês já de cara, antes da gente ter visto um pouquinho de teoria, talvez não fosse fazer tanto sentido. Por isso que a gente consome um pouco de teoria antes, para depois ilustrar na prática em questões reais. E aí a gente vai explorar isso na próxima aula. Eu vou mostrar tanto esse processo geral da DTI, detalhadamente, aí eu vou entrando no Zoom aqui, a gente vai lendo, estudando tudo. Vou mostrar também alguns subprocessos do processo principal, como, por exemplo, gestão de mudanças. Se der tempo, a gente dá uma olhada também no processo do DataSUS. Se não der, ele vai ficar na plataforma para vocês estudarem depois. E aí a gente vai entrar na unidade de métodos ágeis. Um abraço, até mais, galera!